Boa tarde. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui com o Everton Gubert, que é fundador e CEO da Agrinis, para falar um pouquinho a respeito do evento que aconteceu na última quinta-feira, dia 30, o Melhores da Suinocultura, que foi especialmente transmitido online dessa vez. A gente já está aqui com o convite para chamar o Everton e ele já vai ficar online para darmos início à nossa entrevista. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que podem mandar suas perguntas aqui na caixa de comentários, que a gente vai repassando para o Everton conforme. Oi, Everton. Olá, tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está ouvindo bem também? Certinho, tudo certo. Então tá legal. Certo, pessoal. Então, queria agradecer aqui a presença do Everton por ter aceitado, por ter se disponibilizado a conceder essa entrevista para a gente. A Feed and Food sempre acompanhou o Melhores da Suinocultura, né? Nós sempre estivemos presentes lá em Florianópolis, junto com toda a equipe da Agrinis. E neste evento também acompanhamos a cobertura, mas de um modo um tanto diferente, né, Everton? É uma experiência nova para todos nós. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito disso, tanto desse cenário atual, mas também a respeito dos números que foram apresentados aí durante esse evento e como que foi a realização de um evento tão importante, de uma dimensão tão grande, inclusive em estrutura, né, Everton, ser transmitido dessa vez de um modo diferente. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Não, eu que agradeço, né, vocês da Feed Food. Já deixo desde já um abração para o Oswaldo, para a Valéria, que sempre nos ajuda aí, né? Aqui caiu o negócio que eu estou tentando arrumar. E sempre estão presentes com a gente, né? E como você bem disse, esse ano a gente teve que fazer uma coisa inusitada, né? Que nós jamais passou pela nossa cabeça ter que fazer um evento totalmente virtual, ainda mais falando de uma premiação, né? Onde é importante que as pessoas, os ganhadores entrem, vão ao palco, recebem o troféu, o prêmio, né? Então fazer a distância foi um desafio tremendo para nós. Eu imagino. Eu quero começar perguntando justamente aí como que foi essa produção, mas também como que foi essa receptividade dos produtores, porque eles se preparam, né? Já é um histórico aí de várias edições, então eles se preparam, concedem esses dados. Então, quando teve toda essa paralisação, diríamos assim, né, da questão de isolamento social, que ficou já consciente de que não teria como realizar o evento na data prevista, se os produtores procuraram vocês, querendo saber se ocorreria o evento, e deu para sentir aí um termômetro da importância de fato do evento? Sim, não. Na verdade, assim que as coisas começaram a parar aqui no Brasil, Florianópolis foi uma das primeiras capitais, né, que se posicionaram que aqui ia realmente ter uma paralisação, né? E paralisar tudo, proibir, né, todos os eventos, né? Aliás, só ia ficar funcionando os serviços básicos, né, para a sociedade. Então a gente se posicionou naquele momento, né, já dizendo, ó, infelizmente o INFO está cancelado e automaticamente o Melhores, né, que é a premiação que ia acontecer dentro do INFO também estaria suspenso. E a gente ia pensar o que a gente ia fazer, né, porque o evento, o Info, ele é possível de ser transferido, sabe? Ele é um evento bianual e ele é possível de ser transferido. O problema é que o Melhores não é possível de ser transferido, porque é o fechamento de um ano, né? Então, era o fechamento de 2019, os dados, né? Que a gente precisava apresentar para a sociedade, para a suinocultura. Então, não tinha como a gente não fazer, né? Porque tu imagina o ano que vem fazer 2 prêmios, né? Como é que é? Ia ser meio esquisito, né? Sim. Então, desde aquele momento, a gente começou a dizer, bom, temos um problema, né? E temos uma oportunidade, que sempre aqui na empresa é assim, né? Quando a gente tem um problema, automaticamente é uma oportunidade. E aí, a gente primeiro, obviamente,
trocou com os nossos apoiadores que decidem junto com a gente, né? O pessoal da MSD, o pessoal da The Rios, o pessoal da Provime lá da Argentina. A gente tem o maior respeito pelos nossos parceiros, porque eles fazem junto conosco o evento mesmo, participam da decisão, né? Então, a primeira coisa nossa foi trocar com eles a nossa preocupação e as alternativas que a gente estava buscando. E sim, automaticamente os produtores, a sociedade começou a cobrar, né? Automaticamente. Tá, e como é que vai ficar o Melhores, né? Porque as granjas foram auditadas, né? Então fica a expectativa, pô, a gente foi na granja, foi auditar, contar o plantel, e eles eufóricos, né, para saber, pô, vai ter o prêmio, não vai? Outra, que posição que eu fiquei, né? Porque ele não sabe se ficou em terceiro, segundo, primeiro, enfim. Então automaticamente veio essa cobrança, e foi então que a gente achou que nós iríamos fazer do formato virtual, e a gente, enfim, ficou com a expectativa, como que vai ser? Porque na hora de você dar o ganhador, né, ele não vai vir para pegar o troféu. Então começou a vir um monte de indagações para a gente resolver. Certo. Eu queria saber, inclusive, a respeito da questão da auditoria que vocês colocaram durante o evento, que parte é feita já de forma digital, né? Mas também tem a questão da auditoria presencial para fazer a conferência dos dados que são passados. Eu queria saber há quanto tempo isso vem sendo preparado, porque não é algo recente, né? Os auditores que trabalham com vocês, eles fazem esse trabalho aí já de forma mais extensa por alguns meses. Qual que é esse período de preparação aí? Então, os dados, eles são enviados para nós mensalmente, né? A gente vai acumulando aqui, e no final do ano, primeiro a gente passa, a gente diz, né, os robôs, né, são programas de computador que vão varrendo todos os bancos de dados para ver se tem algum banco de dados que tem alguma inconsistência, algum problema na base, né? Então, em bases que tem algum problema, a gente já pede para o produtor corrigir, porque a gente notou que tem alguma inconsistência, né? E caso não corrija, enfim, ele é automaticamente descartado da base de dados também. Graças a Deus, são exceções das exceções, né? Todo mundo que tem um sistema de gestão como o nosso, né? Todo mundo que pratica gestão, não está de brincadeira, né? Está gerindo o seu negócio, né? Não vai imputar coisas erradas motivado apenas por ganhar um prêmio. Não é, aliás, não é esse o objetivo que a gente propõe, né? É o contrário, a gente estimula você fazer cada vez mais uma gestão apurada, né? Então, graças a Deus, são exceções. As vezes que aconteceram foi por realmente descuido, uma falta de atenção, um detalhezinho mesmo, até de manejo, sabe? Que a gente viu. Então, graças a Deus, a gente não tem muito esse problema. Então, esses bancos são auditados digitalmente, como eu te falei, né? E depois dos classificados, a gente vai na granja fazer auditoria física. Geralmente, a gente convida, geralmente não, sempre, a gente convida auditores, né, das regiões. Por exemplo, a gente vai fazer uma auditoria em Minas Gerais. Então, a gente procura convidar o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, que, aliás, quero mandar um abraço para todos eles, né? Para nós, o nosso símbolo lá é a doutora Fernanda Almeida, né? Que já esteve com a gente em auditoria. Então, a gente sempre convida alguém da região, né? O pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já foi, o pessoal de Londrina já foi. Quer dizer, do Brasil inteiro, a gente procura convidar pessoal das universidades, da Embrapa, enfim, ou um consultor independente. A gente tem vários consultores excelentes no Brasil, né? Que a gente convida, ou até mesmo quem está curioso. Já teve consultor, já teve auditor que falou: eu gostaria de participar, né? Inclusive, a gente abriu inscrições para quem quer participar, já tivemos alunos de mestrado, já, enfim, vários profissionais que, aliás, até hoje, quem está escutando, né? Quem quiser participar do processo de auditoria da Agri, seja muito bem-vindo. E lá nesse processo, o que a gente faz? A gente tira o relatório no exato momento que está a granja e a gente faz uma contagem de plantel. Tudo que está na granja tem que estar dentro do software, entende? Então, assim, isso mostra que se o plantel bater certinho, ninguém vai... você não consegue chegar lá no dia, sabe? E pegar uma pessoa e ela arrumar a granja, né? Não consegue fazer isso. Então, isso mostra que a pessoa, que o produtor leva tudo realmente como a gente preconiza. Então, essa auditoria digital e física que a gente faz para garantir, né, que o ganhador realmente tem o mérito, faz a coisa certa e não está de brincadeira, digamos assim, né? Até porque, só para fechar o raciocínio, né? Você veja que quando um produtor ultrapassa uma marca de 37 desmamados femianos,
Nossa, eu tenho certeza que muita gente desconfia, sabe? Poxa, mas será que isso é verdade? Não é possível. Então, da nossa parte, a gente tem a maior responsabilidade, porque a gente não pode divulgar nenhum dado que não esteja correto, e nem é a nossa intenção, obviamente, nem intenção de ninguém, né? Acho que todo mundo do agro, graças a Deus, são pessoas sérias, né? A gente tá aí tá trabalhando para fazer a coisa acontecer, coisa séria. Ninguém tá de brincadeira, eu acho. E acaba sendo um banco de dados que é útil para todos, né? Tanto para os produtores quanto para as pessoas que geram informação, como nós. Então, é um banco de dados que é válido para todo mundo. Então, é Sim, importante realmente ter essa credibilidade, né? Então, é ah, excelente sim, esse trabalho de auditoria duplo. sim, É, sim. Não, não tenha eu queria dúvida. saber aí Sim. a respeito da questão de tecnologia, você colocou a importância aí da gestão, que são pessoas bastante comprometidas, que sabem e estão conscientes da importância de ter uma gestão de qualidade, né? Coisa que algumas vezes é difícil de encontrar em alguns setores, né? Mas dentro da suinocultura e com os profissionais que vocês trabalham, vocês sabem que isso é algo que está sendo sempre bastante visto. Eu queria saber em relação à tecnologia. Hoje você mesmo colocou lá que está sendo um momento difícil até mesmo para vocês que trabalham especificamente com tecnologia, né? Uhum. Mas como está sendo aí, como será, como na sua visão, né, essa adoção de tecnologia pelos produtores a partir de agora? Porque eu acho que isso vai se tornar uma coisa ainda mais importante, né, Everton? Ah, não tenha dúvida. Você sabe que o agro brasileiro, ele é um exemplo em todos os sentidos, inclusive na adoção de tecnologia. Quando nós iniciamos a nossa empresa, lá em 2001, né, realmente naquela época não eram poucas as granjas que tinham computador, né? Nós tivemos, inclusive, na época que para instalar o sistema, o S2, a gente teve que ir junto com vários produtores, inclusive ajudar a comprar computador, porque os produtores não sabiam comprar um computador. Chegar numa loja, ó, eu quero um computador assim, assim, com as características que a gente tem hoje, né? Uhum. E isso, de certa forma, a gente contribuiu bastante com essa transformação digital, né, no campo. E hoje não, hoje a gente vive um outro momento, né? Hoje a gente tem uma geração, né, que já nasceu digital, né? Os filhos desses produtores que estão hoje nas granjas, né, muitos deles dominam completamente a tecnologia. Todo mundo hoje, esse aparelhinho que eu estou falando, você também, né, o celular, né, Sim. é um das ferramentas tecnológicas mais desejadas, né? Todo mundo quer um bom celular, todo mundo hoje sabe da configuração, sabe o que é um sistema operacional, Android, ou iOS, sabe de câmera, sabe de estão mais é, familiarizadas com esse. Na época que a gente começou, não, era muito diferente. E eu acho que agora, com esse episódio da pandemia, eu acho que se levou ao cubo, eu acho, né? Porque muita gente que nunca tinha Sim. participado de uma reunião virtual, né? Nós aqui já éramos acostumados, a gente tem um pedaço da empresa que está em Campinas, então a gente faz reuniões com vários clientes à distância. Agora, tinha muito produtor, muito cliente nosso que nunca tinha ouvido falar, né, em fazer reunião virtual, nunca tinha falado de live, né? Aí esse mundo sertanejo todo, um monte de live, aí essa palavra live tá por tudo, né? Então eu acho que a gente teve um curso, né, turbinado aí em 30 dias e muita gente Intensivo. aumentou o seu conhecimento de tecnologia e do uso da tecnologia, não tenha dúvida nenhuma. Acho que nós vamos, inclusive isso vai ajudar, na minha opinião, o mundo já mudou, né? Depois desse episódio, já vivemos um outro mundo, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, inclusive muita coisa vai ser revista, né? Por exemplo, a necessidade de tantas viagens, né? A necessidade realmente de algumas reuniões poderem ser feitas pelo jeito virtual. Então, acho que realmente hoje a gente vive já um outro mundo e com o episódio melhorou ainda mais para essa questão da tecnologia. Everton, falando aí dessa questão de viagens também, Sim, boa parte aí dos participantes do evento são de outros países, né? O Melhores da Suinocultura abrange aí a América Latina, né? E do isso. último evento
para esse que foi realizado quinta-feira, vocês tiveram a inscrição de mais 115 granjas, né? Um aumento aí, e boa parte disso são de granjas internacionais. Você sabe dizer aí o motivo desse apreço pelo evento vindo também dos países da América Latina, além do Brasil? Sim, então, bom, o motivo é que, assim como aconteceu no Brasil no passado, na medida que você vai apresentando as informações, na medida que eles vão vendo que aquilo gera valor para o negócio deles, que aquilo faz bem para a suinocultura daquele país, mais e mais pessoas entendem que eles podem contribuir, né, com esse benchmark. Como eu falei, tem muita granja que pensa assim, poxa, mas eu não vou fazer diferença, né? Para que eu vou mandar meus dados? Eu nem estou entre os melhores. Mas isso se ele pensar apenas nele, né? No objetivo da premiação dele. Se ele pensar enquanto setor, enquanto sociedade, que ele faz parte de uma cadeia e que sim, as informações que ele envia são importantes porque vai retratar cada vez melhor e mais real os dados do país que ele participa, ele com certeza expande a consciência e vê que é importante a participação dele. Então, o que está acontecendo é que, ano a ano, né, a gente consegue devolver para essa sociedade desses países, né, a importância e o valor desse projeto. Então, acho que é muito mais a conscientização, né, e do boca a boca, de um produtor falando para ele da importância, convidando para participar, porque é um projeto totalmente voluntário, né, participa quem quiser, é gratuito, mas é voluntário, a gente não obriga, nem pode, né, obrigar ninguém a participar, mas na medida que eles veem o valor que é gerado por esse trabalho e vê que é um projeto não da Agnes, sinceramente, eu tenho repetido isso, né, não é um projeto mais nosso, a gente é só os guardiões, né, os responsáveis por isso, porque é um projeto da cadeia. Você imagina um projeto dessa magnitude, do jeito que é feito, carinho que é feito, com profissionalismo, sabe, com tudo pensado, um projeto super estruturado. É um orgulho para o nosso setor. Nós conquistamos isso, a suinocultura conquistou. Então não é mais um projeto nosso, assim, é de toda a sociedade. Então quando eles percebem que realmente eles fazem parte, que é importante para eles, cada vez mais eles participam e a gente fica feliz porque com mais gente participando, as informações são cada vez mais próximas do que é o todo realmente da realidade de um país. Você tem aí o número de inscritos que teve no total nessa última edição? Sim. Na última edição a gente teve 2.042 granjas inscritas, né? 1.670 aqui do Brasil, né? E o total de matrizes participantes foi mais 1.588.000 matrizes. Você veja, é um mundo de matrizes, né? E deixa realmente as informações muito específicas. Na Argentina, por exemplo, metade da Argentina está participando já do campeonato, aqui no Brasil um pouco mais, óbvio, né? Mas você veja, mais da metade do plantel da Argentina participando do campeonato. 122 mil matrizes na Argentina, né? Então, poxa, é um dado extremamente importante lá para eles terem realmente a fotografia mais próxima da realidade que são os números da Argentina. É uma amostragem muito, muito significativa, né? Sim, realmente. E você colocou também durante o evento que o primeiro colocado lá da primeira edição hoje estaria lá no fim dessa lista, né? Foi um dos exemplos que você citou. Vocês, quando começaram aí com esse projeto, vocês tinham dimensão do quanto poderia chegar, que vocês poderiam chegar nos 37 desmamados? Pois é. Então, não, porque na época, só para você entender, na época, a primeira edição, as pessoas falavam assim que não tinha granja que produzia 30 desmamados femininos, que não era realidade, não era verdade. E já na primeira edição, o primeiro ganhador, que foi o Wolfgang, ali do Paraná, da Agrária, Cooperativa Agrária, ele conseguiu 31,93 desmamados femininos, sabe? Ou seja, não só ele provou que produzia-se mais de 30, mas como se já estava praticamente em 32. Então aquilo foi uma quebra de paradigma, sabe? Fantástica. E fez a suinocultura acordar assim, poxa, a gente realmente já está com uma produtividade exemplar, sensacional, né? Só que a gente não sabia o ritmo dessa evolução, né? Na época nós não tínhamos memória para saber o ritmo de melhoria anual da suinocultura, que hoje a gente tem, né? Então, não só em média, como dos melhores também, né? Então, os dados nos mostram que os melhores produtores, eles estão evoluindo em média em meio leitão por ano a mais.
é uma coisa excepcional, porque o ganho genético, né, o pessoal da genética diz que é ali, né, de ponto 15 a ponto 20 por ano de ganho genético, ou seja, a genética dá de presente. Mas os caras estão fazendo 3 vezes mais do que o ganho genético, ou seja, realmente estão aproveitando todo o potencial tecnológico que é dado hoje pela nutrição, pela genética, pela sanidade, pelas condições ambientais que as granjas possuem. Eles realmente conseguem extrair o máximo potencial disponível de tecnologia para a produção. Então, na época a gente não imaginava que ia chegar em 37, mas hoje a gente vê que é uma realidade, né? E a gente vê que há um tempo atrás eu fui num evento, até de uma empresa de genética, né? Que o pessoal falava que no futuro próximo a gente chegaria aos 40 desmamados fêmeanos, né? Na época a gente estava bem distante, a gente estava com 33 desmamados fêmeanos. Poxa, colocar mais 7 leitões em cima, quer dizer, agora quando você consegue chegar numa marca de 37, você realmente vê que aquilo lá não era uma coisa impossível, né? E que o futuro está aí. Inclusive na semana passada a gente teve um evento, uma coisa fantástica, né? Que foi um parto lá na granja do Cleverson, que foi 35 nascidos vivos num parto. Você imagina 35 leitões num parto. Claro que foi uma coisa, né, uma exceção, mas já mostra que o potencial está ali. Ou seja, que isso é possível que se repita e que vai acontecer de novo. Sim. E aí, entre os dados que vocês têm no acumulado aí desses anos, tem muito destaque para as granjas nacionais, né? Fazendo aí um comparativo entre esses países que são participantes, dá para fazer um balanço do que estaria levando essa suinocultura brasileira a se destacar frente a outras? Então, aqui na América Latina, o Brasil realmente é referência, né? Ele é o país que melhor produz, mais produtivo, e não só em escala, mas em qualidade, né? Então, a gente está um degrau acima dos demais países, sabe? O que eu noto é isso. E o que agora eu percebo, a Argentina, por exemplo, ela pegou embalo, ela cresce em média, né, um pouco mais do que o Brasil hoje, né? E eles já bateram esse ano 36 mamados fêmeanos. Então, assim, realmente o Brasil está num degrau acima, né, do que os demais países, mas a Argentina, ela vem numa melhoria incrível. Agora, eu vou te dizer, o que eu noto de diferença é que realmente nós fazemos uma gestão melhor, sabe? Comparativamente com os outros países, né? Em muitos países que a gente chegou, a gente parecia que a gente tinha o equivalente a nós termos chego em 2010, sabe? Quando o Brasil estava em 2010, assim, sabe? A gente chegou lá e tem muita coisa que para nós aqui já foi superada e que eles ainda estão aprendendo agora, né? Então, de fato, o Brasil está um degrau acima, só que justamente até pela nossa atuação nesses países, né? A gente quer ajudar com que eles também possam alcançar o mesmo ritmo de crescimento do Brasil, porque eles têm também disponível tecnologia para isso, né, em termos de genética, de nutrição, de sanidade, né? Agora, nós temos que nos orgulhar, realmente o Brasil ele tá sim um degrauzinho acima dos demais países. Mas, como eu falei, né, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, né? Então, que a gente continue evoluindo também, porque senão daqui a pouco a gente fica para trás, né? Sim. Eu queria saber justamente o que a gente, né, o que os produtores podem fazer aí para continuar essa evolução, porque são números realmente impressionantes, mas superá-los a cada dia, como você falou, parte é a genética que acaba ajudando, esse melhoramento vai influenciando, mas o que os produtores precisam, né, adicionalmente fazer aí para que contribuam para que esses números continuem crescendo? Bom, olha só que interessante, né? Os melhores, esses produtores que estão entre os 50 melhores, os 10 melhores, é uma curiosidade incrível, porque eles crescem numa velocidade, uma melhoria acima da média, né? A média cresce em 0,28 leitões ao ano, os caras crescem meio leitão ao ano. Isso mostra o seguinte, que quem pegou o jeito de produzir suínos, quem pegou como a gente diz na gíria, né? Quem pegou a manha da produção, né? Aquele jeitinho, ele não só mantém o que ele já aprendeu, como ele vai lá e cavoca um pouquinho mais, sempre melhorando, né?
Então, esses produtores, eles já entenderam o segredo, né? Inclusive, a gente tem, nós temos uma metodologia chamada Pensamento Mais Um, e a gente tem alguns segredos, né, para alta produtividade que a gente conta nesse método, né? A gente fala dos 4 índices chaves de alta produtividade, enfim. Esses caras já entenderam isso aí, eles já entenderam e continuam melhorando. O que nós precisamos melhorar na suinocultura brasileira é justamente trabalhar, né? Aí eu peço para todos os técnicos que estão acompanhando aí e tal, nas suas cooperativas, os consultores, né? Todo aquele produtor que ele produz abaixo de 28 desmamado fêmea, que hoje é a média brasileira, poxa, ele tem muita oportunidade de melhoria, né? Com certeza ele não está seguindo esses segredinhos que a gente conta que os primeiros já descobriram, né? Que é o alvo de cobertura, né? É trabalhar nos dias não produtivos, é trabalhar nos nascidos vivos, né? Se não está nascendo bem, o que está acontecendo, por que não está nascendo bem, ou se nasce bem, eu estou deixando morrer, né? Que é o percentual de mortalidade. Inclusive, agora, né, vai ter as lives, né, quinta-feira agora, dia 7, 14, 21, justamente onde esses produtores que foram os melhores vão compartilhar justamente isso que eu estou falando, desses segredinhos, né, que fazem com que eles sejam os melhores. Então, o cara que está produzindo abaixo de 28, o produtor que produz hoje abaixo de 28, ele tem uma baita oportunidade para melhorar rapidamente, sabe? Porque a suinocultura é muito legal, porque quando você identifica uma oportunidade, você vai lá e trabalha isso aí, o animal responde muito rápido, a granja responde rápido, sabe? Então, é muito rápido que você consegue ganhar 1, 2, 3 leitões ao ano, né? Como até mostrou os produtores que ganharam o prêmio de evolução, né? Ganharam 5 leitões nos 3 anos, mais de 1,5 leitão por ano, né? Então, quando você entende a regra de ouro da suinocultura, esses indicadores chaves que eu coloquei aqui, você rapidamente vai para produtividades acima dos 30 desmamado fêmea com certa facilidade, viu? E aí, na sua opinião, será que esses dados podem ser afetados pelo cenário que a gente está vivenciando aí esse ano e acabar tendo resultados um pouco, não vamos dizer abaixo, porque, como você disse, eles conseguem manter aí essa condição, né? Tem toda essa estrutura, esse preparo, mas que eles não venham ter ganhos expressivos, como está sendo observado aí de uma edição para outra? Essa é a incógnita, né, que a gente está justamente nesse momento apreensivo, né, porque com a questão da pandemia, os restaurantes fecharam, né, houve as empresas, né, também. Então, você imagina quantos milhões e milhões de refeições, né, que eram feitos até em restaurantes, que era usado a carne suína, deixaram de ser feitos, né? Então, isso fez com que houvesse até uma queda aí no consumo, né? E por consequência, você está acompanhando aí na revista, né? E os preços também estão acompanhando essa queda, né? Está caindo o preço e o custo de produção está alto. Então, o nosso receio é que se isso se prolongar por muito tempo, né? Isso realmente possa nos atingir, né? Como tivemos tempos ruins no passado, e nesse ano que era para ser um ano espetacular, né? Tudo desenhado para ser mais um ano histórico, né? Melhor ainda que 2019. E aí a gente teve essa freada aí na demanda, né? No consumo. Então nossa preocupação é realmente que isso perdure por mais tempo e que o produtor seja afetado como ele já está sendo, né? Na parte do faturamento. E aí sempre que afeta o faturamento, você sabe, né? Às vezes produtor, às vezes, pensando que é a solução, corta uma coisinha aqui, corta uma coisinha ali, que pode interferir na produtividade. Inclusive, é isso que vai acontecer, né? O ano que vem a gente vai saber justamente, né, o quanto que isso impactou ou não. Eu espero, né, sinceramente, que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e que a gente não sofra, né, não tem que passar por mais um momento difícil, tantos que a gente já passou, porque a gente tem tudo para viver a suinocultura um momento de ouro, né? Aproveitar esses anos aí que teve o problema na China e tudo, né? Então a nossa torcida é para que a coisa volte para realmente não impacte na produtividade. Sim. Até no comecinho ali do evento, o Salvador comentou dessas dificuldades que o Brasil já tinha passado em 2018, né? A suinocultura já tinha enfrentado.
Eu queria saber se, na sua opinião, a gente pode ter adquirido aí uma certa resiliência e que o produtor esteja mais preparado para enfrentar momentos de crise como esse, justamente por todo esse histórico. O suinocultor, né? Aliás, o produtor do agro brasileiro, quem é produtor, ele meio que já tem no seu DNA um pouco dessa questão da resiliência. A suinocultura, eu acho que ele tem um pouco a mais, ele é mais cascudo, como a gente chama, porque a gente já passou por tanta dificuldade, né? Foram tantas crises, né? A gente depende muito da exportação de carne para o nosso negócio, porque a gente produz muito mais, né? Praticamente 20% acima do que a gente precisa para abastecer o mercado interno. Então a gente tem que mandar esse produto para fora. Então, ao longo desses anos, a gente veio se adaptando a isso, né? Porque, um ano é a Rússia que não quer mais, outro ano. Então, a gente sempre foi um pouco vulnerável com relação a essa questão de exportação. E sempre quando a gente não conseguia mandar para fora, esse produto ficava aqui dentro e os preços desabavam. Então, a gente já teve várias crises, vários ciclos difíceis, né? Que fizeram com que o nosso produtor criasse essa casca, né? Eu acho que o nosso produtor é um produtor muito mais preparado hoje do que já foi no passado, porque já passou por situações extremas. E a suinocultura nunca parou, né? Teve dificuldade, todo mundo sofreu. Nós, por exemplo, sofremos juntos, porque a nossa empresa também é indexada pelo preço do quilo de suíno, né? Então, todos nós já sofremos muito com isso, mas de forma, eu acho positivo a gente cada vez estar mais unido. Eu sinto que a categoria está cada vez mais unida, tem as associações, tem as empresas que jogam muito junto com os produtores, tem as universidades, tem um monte de consultor super bacana, um monte de pessoa do bem que trabalha no nosso setor, né? Vocês da imprensa que ajudam pra caramba. Então, eu vejo que serviu cada vez mais para fortalecer o setor e unificar mais, assim, sabe? As pessoas são muito próximas, né? Amigas, né? Então, eu acho que, em virtude de todo esse histórico, não só desse ano, desse problema que está aparecendo aí, inédito, né? Mas eu acho que todo o histórico de dificuldade que a gente passou na suinocultura, ela fez com que a gente seja mais resiliente, mais forte, mais preparado, sim, para momentos como esse. É claro que ninguém se preparou para a pandemia com a Covid, isso aqui é inédito, né? Eu estou falando por qualquer dificuldade, né? Ou seja, o que ela vai causar, né? Essa crisinha que ela já começou a causar, acho que a gente está mais preparado. Um preparo para a gestão da crise, né? Independente de qual seja ela. Exatamente. E no mundo que a gente vive hoje, né? Que o pessoal apelidou, desde o 11 de setembro, apelidou do mundo VUCA, né? Ou VICA, que é para aqui para o português, né? Que é o vulnerável, incerto, complexo, né? E ambíguo. Eu acho que esse é o normal. O normal de hoje é isso. E o mundo é volátil, né? As crises são, você não sabe quando ela vai vir. Então, realmente, nós que lidamos com suinocultura temos que estar cada vez mais preparado, né? E aí eu digo preparado, é preparado com gestão de excelência, um controle de custos na ponta do lápis, né? Caixa, fazer gordura, né? Ou seja, porque em momentos como esse vai precisar usar essa gordura. Acho que foram esses os aprendizados que a gente teve ao longo dos anos, né? A gente foi aprendendo com essas crises que vieram. Eu acho que o produtor está muito mais preparado nesse sentido. Eu conheço, por exemplo, vários produtores que têm estoque de milho para 6 meses, sabe? Fazem caixa, estão mais preparados. Antigamente, eu acho que a gente estava um pouco mais vulnerável. E dessa vez eu vejo o pessoal muito melhor, muito mais estruturado para passar momentos difíceis como a gente está passando agora. O Gabriel da The Hills, ele comentou também durante o evento, né, na transmissão, ele fez uma chamada ao vivo com vocês e ele comentou que o evento é importante não só para mensurar os dados, mas para enxergar o futuro, né, de certa forma. E aí eu penso que a questão do network que o evento, né, proporciona também é extremamente importante para isso, que é boa parte de onde os produtores se relacionam e conversam sobre esses resultados. Vocês chegaram a pensar em alguma maneira de aproximar eles agora nesse ambiente virtual? Se tem alguma outra estratégia aí que vocês estão preparando, além das lives, né, também, que é uma outra oportunidade de fazer esse network. Sim, sim. A primeira
a primeira iniciativa que a gente fez foi justamente essas lives, né? Porque vai aproximar, vai cumprir com um dos papéis do Melhores, né? Um dos papéis do Melhores é compartilhar as melhores práticas, né? Ou seja, quem sabe, Pelé, né, na sinocultura, ele vai poder compartilhar o que ele faz na granja dele que torna ele estar entre os melhores. Então, uma das atividades foi fazer essas lives para todo mundo pudesse ter contato mais direto com eles, fazer pergunta direta para eles, é o que vai acontecer a partir de quinta-feira, né? E tem uma outra coisa que a gente está pensando aqui, até com algumas lideranças, né? Mais unido, né? E poder o que cada empresa está fazendo bem, né? As boas práticas, a gente chama, né? O que você está fazendo na tua empresa que pode servir de exemplo para uma outra. Então, esse é um projeto que a gente está estruturando aqui e no momento certo a gente vai divulgar. Travou um pouquinho o Everton. Vamos ver. Voltou aqui. Acontecido. Everton? Oi. Voltou? Voltou. Certo. Eu perdi um pouquinho aí o final, mas você estava conseguindo, estava transmitindo, né? Eu acredito. Isso. Eu queria saber, além desse destaque aí do Black Record, né, que vocês tiveram aí dos 37,01, quais os números aí que se destacaram, o que você gostaria de ressaltar aí desse balanço do evento que aconteceu na última semana? Uma coisa que eu fiquei muito feliz, né, é que aqui na suinocultura brasileira, por exemplo, que eu gostaria de destacar mesmo, para ver como que o Brasil tem evoluído, como que a gente está realmente, que a gente pode sentir orgulho dos nossos produtores, a dedicação deles, né, é que praticamente 30% das nossas granjas já produzem acima de 30 desmamados femianos. Então você veja que quando a gente estava falando no começo da nossa live aqui, a gente estava comentando que na primeira edição o pessoal tinha dúvida, né, se tinha produtor que produzia acima de 30, perfeito? Então, 12 edições depois, 30%, ou seja, um terço praticamente da nossa suinocultura já produz acima de 30, né? Então isso demonstra, como eu falei, né, o trabalho de toda uma cadeia, né, do pessoal da nutrição, do pessoal da genética, do pessoal da sanidade, da equipe técnica, de todos os profissionais das universidades, de todas as agroindústrias, cooperativas, enfim, todas as pessoas que trabalham na suinocultura, acho que elas estão podendo medir aí o esforço de cada uma delas, né? Porque é a somatória de todo mundo, sabe? Todo mundo que trabalha se dedica a fazer o melhor. E os resultados estão ali. Para mim, esse número foi uma coisa muito importante da gente registrar aqui no Brasil, né? Praticamente um terço da nossa suinocultura já produz acima de 30 desmamados femininos. E isso traz uma responsabilidade ainda maior, né, para os produtores, que são aqueles que, poxa, se eu produzo abaixo disso, né, então eu tenho uma notícia ruim e uma boa, né? A ruim é que eu ainda produzo abaixo disso, mas a boa é que, poxa, se um terço consegue fazer isso, por que eu vou... Então eu tenho que ir lá falar com o meu técnico, eu tenho que falar lá com o meu parceiro, né, das empresas que me atendem, para dizer, me ajuda aí, porque eu não posso ficar para trás. Essa é a notícia boa, né? Que ele sabe que ele não pode ficar para trás e que tem oportunidade de melhoria, né? Eu vejo por aí. Acho que esse é um número que foi bastante interessante, que trouxe essa última edição. E é um marco também aí até para a história da Agrinis, né? Que você colocou aí dessa visão que vocês tinham aí logo no início, da questão dos 30 desmamados. E aí chegar a esse marco é de certa forma um pouco da história dos melhores também, né? Sim, sem dúvida, porque como eu falei, como todo mundo tem um dedinho nisso, né? Como eu falei, né? Todos os profissionais têm um dedinho, todas as áreas têm um dedinho, genética, nutrição, enfim. Nós também temos um dedinho, né? Que o nosso quinhão entra na parte de gestão. E a gente trabalha, tudo que a gente faz é para impulsionar a prosperidade no campo, para que eles sejam mais produtivos, né? Então, quando a gente vê que eles estão conseguindo alcançar, é a nossa realização, porque é o resultado do nosso trabalho. Então, nós realmente
a gente vibra, né? Quando os nossos produtores vão bem, quando eles estão produzindo o máximo do seu potencial, a gente, digamos assim, a nossa missão é meio que o dever está cumprido, né? Então você fica em paz, né? Porque a gente trabalha tanto para que isso aconteça. Então, a gente sim, a gente recebe com muita felicidade essa informação, esse indicador. Eu queria que você falasse agora pra gente um pouquinho a respeito das lives que vocês vão fazer, né? Um pouquinho de quem vocês vão receber, quais serão os assuntos. Essa live que a gente está transmitindo aqui agora, ela vai ficar disponível também no YouTube. Então a gente continua divulgando e de certa forma a gente também ajuda a divulgar aí esse trabalho que Legal. vocês também vão realizar aí durante essa semana. Legal. Então a gente pensou, a gente estruturou em 3 lives, justamente para poder dividir os conteúdos que a gente acha que são chaves, né? Focado aí na produtividade de leitões, né? Então a gente dividiu a primeira de quinta-feira, a gente vai falar sobre a parte de reprodução, né? Então, como que os melhores produtores, o que que eles fazem de diferente para ter índices de reprodutivos muito bons, como por exemplo, o desmamado, o dias não produtivos baixo, né? O que que eles fazem para ter pouca repetição de cio, pouco aborto, ou seja, o que eles fazem para perder menos dias produtivos, né? Esse é um segredo que eles vão contar. Na live do dia 14, que é na outra quinta-feira, aí a gente já foca mais na maternidade, né? Então, o que que os melhores produtores nesses indicadores de maternidade, por exemplo, nascido vivo, mortalidade baixa, né? O que que eles fazem para ter alto nascido vivo? Como é que eles conseguem administrar também essa quantidade de leitões sem perder muito leitão? Porque você sabe, quando você tem muito leitão nascido vivo, tem um desafio também que é desmamar, porque as fêmeas têm que fazer todo um manejo, né? Para esses leitões poderem mamar certinho nas fêmeas, tem que usar mãe de leite. Como é que eles fazem tudo isso? E depois, por último, no dia 21 de maio, a gente fala sobre um assunto que é chave, né? Que é gestão de pessoas, né? Então, como que as melhores granjas fazem a gestão dos melhores profissionais deles, como é que eles fazem para engajar a turma, como é que eles fazem para deixar o pessoal realmente comprometido e feliz, né? Fazendo o que eles fazem. Então, a gente pegou dentro desses 3 temas, né? Reprodução, maternidade e gestão de pessoas, aqueles produtores que realmente a gente acha que são exemplos, né? Que tem como compartilhar essas boas práticas com toda a suinocultura. Esse foi a lógica que a gente pensou de conteúdo e distribuição para poder abranger um monte de assuntos que vão fazer total diferença para quem vai assistir essas lives. Certo, eles serão transmitidos por onde, Everton? Eles vão ser transmitidos pelo nosso canal da Agres no YouTube, né? Inclusive, a partir de amanhã, amanhã e quarta-feira, a gente começa a disparar bem certinho, né? As chamadas, enfim, com os links bem certinho para o pessoal poder participar. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas eu não queria perder a oportunidade também de dizer que nós fizemos uma ação social, né? Uma vaquinha, e muita gente que falou que nós tínhamos que ter chamado de porquinha, né? A gente está arrecadando, né? Um dinheiro para comprar cestas básicas que serão enviadas para as cidades dos ganhadores dos melhores, né? Então, ganhador de cada categoria aqui no Brasil, né? Por exemplo, uma pessoa lá de Pará de Minas, um exemplo. Ela sabe lá, o produtor, o nosso ganhador, o produtor, sabe qual instituição nesse momento está precisando mais, ou quais pessoas estão precisando mais. Então a gente vai dividir esse dinheiro por esses ganhadores e eles lá vão adquirir essas cestas para poder ajudar. Então, se o pessoal puder ainda entrar na nossa vaquinha lá e ajudar, né? Até no YouTube está gravado o Melhores, o evento, né? Tem lá o íconezinho, o QR Code, né, para as pessoas poderem acessar, porque a gente está quase batendo a meta, né? Então seria bem importante se cada um pudesse lá dar uma força, pelo menos doando uma cestinha já ajuda pra caramba. A meta que vocês tinham era de 600 cestas, né? Vocês já Isso. estão tão próximos aí desse A número. gente está próximo, acho que até a live de quinta-feira, né? Se todo mundo der uma força, ajudar aí e tal, eu sei que a suinocultura, olha, até a Mariane acabou de postar aqui, eu tô vendo que ela postou o link para a nossa vaquinha. O link. Eu acho que eu tenho certeza, a suinocultura nós somos pessoas do bem, de coração, eu tenho certeza que ninguém vai se, né,
vai deixar de doar pelo menos uma cestinha para ajudar essa causa aí. Sim, com certeza. Essa ia ser justamente a minha última pergunta. Eu ia perguntar a respeito das doações, como que estava aí o andamento, e que vocês colocaram que são 10 dias que vocês vão deixar aberto aí, então o pessoal ainda tem mais um tempo para doar. Quem não pôde fazer essa doação aí na quinta-feira passada, aí tem mais alguns dias para poder estar fazendo essa doação, né, Everton? É. Ah, não, eu e nós aqui estamos acompanhando, né? Eu vou ficar, pode ter certeza que eu vou ficar aí no pé dos nossos parceiros, né? Eu conheço muita gente aí, até brinquei durante a live, né? Na quinta-feira, que tinha uns caras meio pão duro aí. Era mais para indicar o pessoal, para eles ficar. E deu resultado, porque muita gente foi lá e falou: Ó, aí, tá vendo? Eu não sou pão duro. Então, enquanto a gente não atingir essa meta aí, eu vou ficar mexendo, brincando com a turma aí, porque acho que é importante, né? Nós somos privilegiados, né? Trabalhamos no agro aí, a gente acabou não parando, né? Mas tem muita gente que precisa e o mínimo que a gente tem que fazer, né? Essa visão, é, a gente sempre tem que olhar que a gente não está sozinho, a gente sempre tem que olhar para as pessoas e a gente trabalha no fundo, para melhorar o mundo, né? Então, nesses momentos, é o mínimo que a gente pode fazer. Isso não é um favor, isso é um mínimo de senso de humanidade, de ser humano, de humanidade que a gente tem que ter. Uhum. É um jeito de todo mundo ser melhor na suinocultura, né, Everton? Exato, exatamente também. É isso aí, né? Então, e eu tenho certeza também que os nossos produtores, né? Nenhum já, todos falaram que vão ajudar. Por exemplo, no sentido de levar as cestas nos ganhadores, falou que vai ser uma delícia participar. Justamente por isso que eu te falei, né? São pessoas boas, né? A gente tem o privilégio de estar participando de um setor que a gente só tem que agradecer, sabe? A gente está no meio de pessoas do bem, que fazem o bem, que trabalham para produzir alimentos, né? Então, a gente tem orgulho de viver nesse meio, como você sabe, vocês também vivem nisso, né? E uma satisfação mesmo poder conviver com essas pessoas que a gente convive. Tá certo, Everton. Quero agradecer a sua participação, agradecer a Agnes também, todo o pessoal que ajudou essa live a acontecer, né? E parabenizar aí pelo evento, por continuarem com o Melhores da Suinocultura, mesmo que no ambiente digital, isso é importante mesmo, que a gente dê continuidade ao nosso trabalho, né? Para, assim como os produtores estão continuando, que a gente também possa continuar aí das maneiras possíveis no momento, né? Nós que agradecemos o convite, né? Para nós uma satisfação sempre trabalhar com vocês da FID, que é um veículo extremamente importante, histórico do nosso setor, que traz informações extremamente relevantes. Eu sou fã de vocês, acompanho tudo, né? E vocês fazem um trabalho brilhante, sério, de levar informação precisa e de qualidade. Então, nós que temos que agradecer sempre a oportunidade e vocês também fazem parte, né, de cada melhoria aí da nossa suinocultura. Pode ter certeza aí. Dá um abraço para todo mundo aí da Fit Food. Muito obrigada, Everton. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Pessoal, lembrando também que na quarta-feira nós teremos a transmissão de um debate para falar a respeito dos parâmetros microbiológicos. Esse debate em específico, os nossos debates, que é o debate Feed and Food, eles acontecem no YouTube. Então a divulgação do link ela vai ser feita a partir de amanhã, através de todas as nossas redes sociais, também pelo e-mail marketing, e estará disponível para que vocês possam acessar também às 17 horas na quarta-feira. Muito obrigada!